Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto e detalhamento? Temos aí a nossa aula de número 9, com o objeto de conhecimento, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E o detalhamento dessa aula nós temos a urbanização da Amazônia. Então esse é o detalhamento da nossa aula de número 9 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, vamos iniciar observando e relembrando, esse conceito de urbanização. Então, nós vamos compreender, entender um pouco melhor, sobre esse processo de crescimento das cidades, no caso das cidades que compõem a Amazônia, e lembrando também que estamos falando da região da Amazônia e não do estado do Amazonas, tá bom? Quando a gente fala apenas Amazonas, a gente está se referindo a essa unidade federativa, mas nós vamos falar também de outras unidades federativas que compõem a região da Amazônia. Então, a gente observa esse processo de crescimento, esse processo do qual nós chamamos de urbanização, de ampliação dessas áreas, desses espaços que nós denominamos de espaços urbanos. Então, quando a gente tem esse crescimento em detrimento ao espaço rural, a gente vai observar e denominar de crescimento urbano ou de urbanização. E isso vai se intensificar devido às atividades econômicas. Aí nós temos o exemplo do processo de industrialização, a modernização do campo, e aí nós temos esses processos acontecendo atualmente, ou recentemente, de forma aí que a gente vai caracterizar esse processo de urbanização, um processo muitas das vezes desordenado, onde não tem um planejamento urbano adequado dentro desse processo de urbanização. E aí trouxe algumas imagens da Amazônia para a gente observar dessas cidades que passaram por esse rápido crescimento urbano devido às atividades aí, principalmente voltadas para a industrialização e também ao processo de modernização há anos atrás, em séculos passados, das atividades econômicas que ali estavam inseridas durante esse período, certo? Vamos observar agora o surgimento das cidades na região da Amazônia. Então, a gente vai observar como é que se deu esse processo de crescimento, de urbanização. As cidades, elas tiveram ali o seu início, a sua gênese nas ocupações coloniais, Ou seja, quando os portugueses, eles chegaram na nossa região, os espanhóis, entre outros europeus, Então, aqui a gente vai observar, dentro desse processo de urbanização, nós temos as ocupações coloniais. E aí a gente vai observar os períodos em que essas cidades elas cresceram, onde nós tínhamos ali ciclos de prosperidade, e também a gente vai observar aqui as atividades econômicas nos seus períodos de estagnação, tá bom? Então a gente vai observar e entender, compreender aí esse processo de urbanização. E nos últimos 30 anos do século XX, as cidades elas começaram aí a ter essa expansão, esse processo de urbanização que vai ser derivado durante esse período do planejamento militar para a região da Amazônia, que também foi de grande importância para o surgimento aí dessas cidades, para o crescimento dessas regiões. E o surgimento das cidades, gente, a gente pode classificar como 3 principais períodos históricos aí anterior ao ciclo militar. E aí nós vamos denominar de primeiro período, segundo período e terceiro período. E aí a gente tem características fortes durante esses 3 períodos, que ficaram conhecidos como primeiro período. A gente tem fortins e aldeias missionárias, aí a gente vai caracterizar
que aconteceu em cada um deles, o segundo com a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, e o terceiro período a gente vai observar o ciclo da borracha e, consequentemente, o surgimento das cidades, consequentemente, esse processo de urbanização, né? Esse crescimento da região da Amazônia, que até então a gente não tinha, né, essa população mais expressiva na região, até porque as atividades econômicas elas estavam voltadas mais para o norte, nordeste, Nordeste, Sul e Sudeste. O Norte, ele ainda estava ali de escanteio, desocupado, né? Então, nós tínhamos essas atividades econômicas nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, mais voltadas ali para o litoral do Brasil. Vamos observar as características do primeiro período. Aí nós temos fortins e aldeias missionárias, né? Então, o que aconteceu durante esse período? Então, nós vamos ter a presença colonial, né, como a gente já observou anteriormente. Aí nós temos o projeto geopolítico, né, o projeto de ocupação, no caso aqui dos portugueses, durante esse período colonial. E aí a gente vai observar, durante esse primeiro período, o surgimento dos primeiros núcleos urbanos, certo? Na nossa região. E aí a gente vai ter a expansão, o crescimento dessas regiões. E aí nós temos aqui os principais objetivos, né? Por que a instalação desses núcleos urbanos? Aqui a gente tem a defesa contra a invasão de outros povos, né, de outros países, e também aqui a construção de novas bases para novas expansões aqui na região, certo? Então, a gente tem essas principais características. E aí a gente observa também alguns períodos específicos, né? A gente vai observar agora no período de 1616, né? Que são os principais períodos durante no qual a gente denomina, né, desse processo de urbanização da Amazônia dentro desses 3 períodos. A gente tem que os portugueses fundaram ali como porto de defesa, né, até mesmo por conta desse objetivo principal, dessa presença colonial na região, contra as investidas aí dos ingleses, dos holandeses, com relação à cidade de Belém, né? A gente pode até observar aqui na imagem, onde foram construídas essas bases aí de vigilância, de proteção da região. E aí nós temos essa instalação do Forte do Presépio, né, um local estratégico ali na foz do Rio Amazonas, de frente para o Rio Amazonas, justamente para essa fiscalização, né? Se vem chegando ali novas embarcações, se vem chegando ali invasores, né, para essa região. E aí a gente tem também, durante esse período, esse portal de entrada para a região da Amazônia, até então uma região desconhecida aí pelos europeus. Aí nós temos, em 1633, né, surgem alguns núcleos urbanos, que é o caso de Bragança, e depois de 2 anos, em 1635, o de Cametá. Ainda no primeiro período, a gente vai observar que durante os séculos XVI até o século XVIII, a gente vai observar ainda essa ocupação portuguesa. Aí nós temos algumas atividades econômicas que vão envolver aí esse processo de urbanização, né? Então, esse processo de urbanização ele sempre vem acompanhado ali de alguma atividade ali da economia, né? Aí nós temos as drogas do sertão, e isso acaba tendo ali o surgimento de novos núcleos urbanos, ou seja, outras cidades vão surgindo. Aí eu coloquei alguns exemplos no mapinha em destaque aí para vocês observarem, tanto no estado do Amazonas quanto ali no Pará. Olha, a gente tem Óbidos, Alencar, no Amazonas a gente vai ter Barcelos, Tefé, Coari, que são alguns desses núcleos urbanos, né, que vão surgindo aí com essas atividades dentro desse processo já que iniciou aí a urbanização. Aí nós temos, em 1669, foi fundado o Forte de São José do Rio Negro, né? E aí a gente tem a chegada dos carmelitas,
onde eles criaram a aldeia missionária de Manaus, ou o lugar da Barra, que isso também vai ser de grande importância aí para a região, para o surgimento da capital e de outros núcleos urbanos, ainda dentro desse primeiro período de urbanização. Caminhando agora para o segundo período, a gente vai colocar aí em destaque, a gente sempre precisa relembrar um pouco da história para a gente entender esse processo de urbanização. Muitos acreditam que esse processo de urbanização ele vai se dar apenas com a chegada da industrialização, mas não, a gente precisa retornar lá para o período colonial para a gente compreender. E aí nós temos no segundo período, sob o domínio do primeiro-ministro português, né, Marquês de Pombal, aí em 1755, a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. E isso vai ser de grande importância também para esse processo de urbanização, porque a gente observa esse maior desenvolvimento na região. E aí eu trouxe para vocês na imagem, né, um impresso de 1755, e dentro desse documento a gente vai ter essa instituição geral aí dessa companhia geral, que também vai servir para esse segundo período da urbanização, certo? Agora a gente vai observar um esqueminha para a gente compreender um pouco sobre essa atuação do primeiro-ministro, né? O que foi concluído durante esse período, né? Quais eram aí os objetivos. Então vamos observar. Aí nós temos a atuação dele vai contribuir para quê, né? O que para a nossa região? Nós temos a doação de terras para soldados e isso acaba atraindo, né, as pessoas para a região e, consequentemente, povoar a região, urbanizar a região, ocupar a região. Nós temos também a imposição do fim do poder dos missionários, a atuação do primeiro-ministro também trouxe aí a construção de outros fortes, né, justamente para fiscalizar, para vigiar aí os limites das terras, que até então a gente tinha ali a chegada de novos colonizadores, né, e também a implementação, olha, do sistema de aviamento, que a gente vai falar agora com o professor de História, né? Nosso professor convidado aí no vídeo para vocês assistirem, o professor Ananias, e aí ele vai falar um pouco mais sobre esse sistema de aviamento, né? Como é que funcionava dentro aí desse processo de ocupação e urbanização da Amazônia. Voltamos dessa vez para conversarmos um pouquinho sobre as relações sociais existentes ali no Seringal. Vamos trabalhar com algumas classificações. Vamos falar um pouquinho sobre o seringueiro, que é justamente o indivíduo que se embrenha nas matas para extrair o látex da seringueira. E essa relação existente entre o seringueiro e o seu patrão, o chamado seringalista ou o barão, coronel de barranco ou barão da borracha, a gente conhece como o sistema de aviamento. Professor, o que é isso, professor? Sistema de aviamento era justamente um sistema de endividamento com o qual o seringueiro e o seringalista estavam ali atrelados. Vou dar um exemplo para vocês. O seringueiro vinha da região onde morava, que muitas vezes era a própria região Nordeste. Quando chegava aqui, adquiria uma dívida com o patrão, que no caso era o dono ali do barracão, e essa dívida nunca cessava, até porque ele era obrigado a pegar tanto comida, alimento, como o próprio instrumento de trabalho. Então esse sistema de dívida, sistema de aviamento, de aviar, de pegar mercadoria crédito, era o que estava em vigor aqui na região e justamente ali um sistema que entrelaçava num processo, inclusive, de própria dominação entre o coronel de barranco, o barão da borracha, em relação ao seu empregado, que no caso era o próprio seringueiro. Por isso, nesse contexto que muitos historiadores dizem que o seringueiro é o indivíduo que trabalha para aprisionar-se, que trabalha para escravizar-se. Por quê, gente? Porque quanto mais ele trabalha, ele acaba contraindo mais e mais dívidas, sendo impossível, então, ele deixar de se atrelar à figura do barão da borracha. Muito bem, então a gente observou aí o professor Ananias, né, falando um pouco sobre o sistema de aviamento e que, em poucas palavras, né,
as pessoas elas eram escravizadas, basicamente era isso, né? Porque você trocava ali por alimentos, por material de trabalho, mas no final as pessoas acabavam sendo escravizadas e iludidas, né? Tinha aquela falsa ilusão ali de que você receberia um salário, de que você poderia ser dono de uma terra, entre outras promessas que eram feitas. Vamos agora ao terceiro período. Aí nós temos o ciclo da borracha, aí datando dos anos de 1850 até 1920, e aí nós vamos ter o ciclo dessa expansão e valorização da borracha, principalmente aí por conta da demanda do mercado internacional, né, que vai imprimir na Amazônia aspectos de grande importância para esse crescimento urbano, as relações sociais, né, do espaço como um todo, tá bom? E aí nós temos dentro dessa expansão, dentro desse desenvolvimento, essa atividade da borracha, e aí a gente vai observar os povoados que vão surgindo em volta, né, desses seringais, que vão surgindo ao longo das calhas dos rios, né, principalmente os rios Madeira, Purus e também o rio Juruá. Então, a gente vai observar aí, principalmente, esses povoados, esses novos núcleos urbanos que vão surgindo nessas regiões. E aí eu trouxe um mapinha para vocês observarem. A gente tem o destaque, né, para o crescimento dessas regiões, tanto no estado do Acre quanto no Amazonas, né? A gente tem Manicoré e Boca do Acre, ainda no território do Amazonas, e aí outros povoados que vão surgindo e também esse processo de urbanização no Acre, né? Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Chapuri, entre outras regiões, certo? Então, apenas para a gente localizar. E essas fases, elas formaram em uma rede urbana dentro desse padrão dendrítico que a gente vai observar, que é justamente em frente aos rios, né? Por isso que a gente colocou ali, pontuou as principais calhas dos rios, certo? Então, essas cidades elas vão surgindo ali nos rios principais, nos afluentes desses rios principais. Aí a gente tem algumas outras informações para a gente observar no que a gente denomina dentro desse processo de urbanização, né, que vai acompanhando os rios aqui dentro desse padrão dendrítico, certo? E aí nós temos, acompanhando o Vale dos Rios, né, dessas principais calhas que a gente observou, o crescimento dessas atividades econômicas e as principais cidades, né, que vão se beneficiar, onde a riqueza, elas vão para esses locais, né? A gente tem aqui Manaus e também Belém, tá bom? Então, as duas capitais, né? Então, a gente observa essa rede urbana, esse crescimento ou essa urbanização funcionando através desse sistema que a gente falou aí, do aviamento. Mas essas riquezas, elas acabavam não ficando ali nessas regiões, né? Elas eram enviadas para capitais. O crescimento também econômico a gente vai observar nessas outras regiões. Aí nós temos duas imagens para vocês observarem, tanto de Manaus quanto de Belém, né? E uma parcela dessas riquezas, elas ficavam situadas nesses núcleos que eram considerados, né, durante esse período, por isso se tornaram aí as capitais, devido a esse crescimento urbano, a esse processo de urbanização, Manaus e Belém. Aí vamos também falar dos prédios, né, que surgiram, das construções, dessas grandes obras arquitetônicas, dessas riquezas que eram mandadas tanto para Manaus quanto para Belém, e também onde estavam os donos desses seringais, né? Aí a gente tem um destaque para o Palácio do Rio Negro. Ele foi erguido aí no século XX, né? E ele serviu de moradia, gente. Não sei se vocês já visitaram aqui em Manaus. Se vocês vierem a Manaus, vocês podem ir lá conhecer, fazer uma visita guiada, né? E aí servia de moradia. Tinham muitos quartos que ficavam ali para os membros da elite no período da borracha. Quem ia lá, digamos que para o meio do mato, né, eram outras pessoas, não eram esses donos desses seringais. Eles ficavam situados aí nas capitais e vivendo aí de todo o luxo, de toda a riqueza durante esse período.
E aí nós temos o Palácio Rio Negro, ele pertenceu a um grande seringalista, né, e comerciante, que em dificuldades financeiras, lembra que a gente falou lá no início, períodos de prosperidade e também de estagnação. Então, cada um desses períodos conviveram também com esse período de estagnação da atividade econômica que estava ali em curso. E com a queda do preço da borracha, né, já ali no início do século XX, o casarão ficou aí para o governo do estado, né, que antes funcionava ali como sede do governo durante décadas, que serviu, né, como sede do governo, certo? Vamos falar um pouco agora sobre o estado e a urbanização, né? Aí a gente tem um órgão que vai entrar em destaque, né, dentro desse processo de urbanização, que foi a SUDAM. Aí nós temos que durante a década de 60 foi criado, né, esse órgão, no ano de 1966, vamos observar aí na cartela. Então, o regime militar ele iniciou esse processo de integração da Amazônia com o restante do país, né, que já estava vivenciando um processo de industrialização, que já estava vivenciando ali fortemente esse processo de urbanização e de crescimento econômico, né? E aí nós temos também outros sítios que começam a ser berços de novas cidades, né, nas terras firmes, alterando e rompendo com o antigo da existência de cidades ao longo dos rios, né? Então, esses núcleos urbanos que foram surgindo aí durante esse período. E em 1917 vai surgir o Programa de Integração Nacional, que ficou conhecido como o PIN, justamente com esse objetivo dessa integração dessa região com o restante do país. E aí nós temos, olha, o surgimento do INCRA durante esse período, da década de 70, né, após ali a criação da SUDAM. A gente vai observar um planejamento que eles chamaram de urbanismo rural, né? E aí esse projeto acabou fracassando devido a várias questões da região, ao isolamento também das regiões da Amazônia, né? Mas no projeto eles tinham, né, a criação de agrovilas, de agropolos e do qual chamaram também de ruropolos. E aí a gente tem povoados menores, com cerca de 70 famílias, né, que ficariam ali assentadas a cada 10 quilômetros das rodovias. Aí eles chamariam de agrovilas, né? Aí os agropolos, com núcleos médios a cada 100 quilômetros, e aí ele ia cumprir uma função administrativa, e os ruropolos a cada 200 quilômetros, né? E aí teriam aí aproximadamente 20 mil habitantes. Mas esse processo do INCRA também acabou ali fracassando. Aí a gente observa também, dentro desse processo de urbanização, grandes projetos que surgiram, né? Aí nós temos o destaque para o estado do Pará, com o surgimento ali de hidrelétricas. A gente tem também ali da atividade da mineração, né, com o projeto Carajás, o projeto Trombetas, que são grandes empresas capitalistas que vieram para a região justamente para essa atividade da mineração, para essa atividade da siderurgia, né, para a extração do ferro, entre outros minérios, e também a usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, todas essas atividades econômicas, elas vão contribuir também para esse processo de urbanização. Chegou uma atividade econômica numa região, o que vai acontecer? Aquilo ali vai atrair o olhar, né, das pessoas, porque está surgindo empregos ali, eu observo naquela região um crescimento, e aí, consequentemente, a gente vai observar esse processo de urbanização. Nós temos algumas tendências dessa urbanização aparecerem no decorrer do processo, né? O que a gente observa durante esse processo? A gente vai observar a concentração em grandes aglomerações, né? Então a população ela vai se aglomerar, ela vai se concentrar ali próximo à região do projeto do Carajás, Trombetas, da construção da hidrelétrica, são alguns exemplos. A proliferação de cidades pequenas, né, que vão surgindo, e a criação de novos municípios. E também a maior presença de cidades médias, que até então elas eram consideradas cidades pequenas,
essas cidades acabam se expandindo e as pequenas se tornando ali mais povoada. Vamos agora observar na tabelinha, aí a gente tem um exemplo bem claro disso quanto a esse processo de urbanização e também a população presente aí no estado e também na capital, né? Aí nós temos desde lá a década de 1950 até o ano de 2000. E aí a gente observa a população, né? Na década de 50, em todo o estado do Amazonas, a gente tinha aí um pouco mais de 500 mil habitantes. E, consequentemente, essa população ela acaba se concentrando na capital, né? Com pouco mais de 130 mil habitantes. Aí na década de 60, 10 anos depois, a gente já tem ali um aumento da população mais expressivo. Na década de 80, a gente já tem ali mais de 1 milhão de habitantes e ainda essa concentração sendo observada na capital. No ano de 2000, mais de 2 milhões de habitantes e mais de 1 milhão de habitantes concentrados ali na capital, em Manaus. Então, a gente observa esse crescimento da população com relação às atividades econômicas que vão ser desenvolvidas ali. Por que que a região está atraindo as pessoas, a população, a sociedade, de uma forma geral, para aquela área, né, que até então isolada, excluída ali do restante do país, né? Então, a gente tem a atividade econômica e, principalmente ao longo dessas décadas, né, a gente vai observar a instalação do polo industrial de Manaus, né, a chegada das indústrias para a região. Aí nós temos as regiões metropolitanas, que também surgem dentro desse processo de urbanização. Aí nós vamos observar a de Belém, que também é conhecida como Grande Belém, né? E ela reúne 7 municípios. Aí eu coloquei no mapinha para vocês os municípios que fazem parte e, consequentemente, essas cidades, por elas estarem próximas uma das outras, elas acabam sofrendo o processo que a gente chama de conurbação, que é quando essas cidades elas acabam atingindo ali o limite uma das outras, mais próximas, né, formando essas regiões metropolitanas. Aí temos também a de Manaus, também conhecida como Grande Manaus, e aí no mapinha a gente tem cada uma das cidades que fazem parte, né, que conta aí com mais de 2 milhões de habitantes, né? A gente tem Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Presidente Figueiredo, Manaus, né, que é a capital, entre outros municípios que fazem parte do que chamamos de região metropolitana de Manaus, certo? Temos também para falar para vocês aí que dentro de todo esse processo de urbanização, passamos aí por rápidos períodos da história, né? Para a gente entender o surgimento dessas cidades, os problemas urbanos e impactos ambientais, né? Então, devido a esse inchaço urbano, e ele dentro da geografia é chamado aqui de macrocefalia urbana, quando vocês ouvirem falar sobre esse termo, vocês já sabem que estamos falando do inchaço urbano, do crescimento populacional e da urbanização. E o que vai acontecer? Vão surgir vários problemas, né? A gente tem ali um rápido crescimento populacional, o processo de urbanização e, geralmente, esse processo de urbanização ele não vem acompanhado com um planejamento urbano. Ou seja, vai crescer de forma desordenada, né, ali na região. E aí a gente vai observar esses problemas, né? Como a desigualdade social, a gente tem aqui a segregação espacial, né? A gente vai separar aqueles bairros mais pobres, deixa ele mais distante ali do centro da cidade, separa ali os bairros de classe média, classe alta, então a gente chama isso de segregação espacial. Aqui a gente tem o transporte urbano também, que acaba não atendendo a população, né? Acaba ficando precário. A questão também do saneamento básico, a rede de esgoto, que muitas vezes vai ficar ali, não vai acompanhar o crescimento da cidade, esse processo de urbanização, né? E não é feito o saneamento básico dos bairros, principalmente dos bairros que vão ser segregados, os bairros mais pobres. Aí temos também poluição, a formação de ilhas de calor, né? Com o surgimento de prédios, retirada da vegetação.
as temperaturas naqueles lugares mais urbanizados, elas tendem a aumentar, no qual a gente chama de ilha de calor. E também aqui a gente pode falar sobre a contaminação do lençol freático, né? Por exemplo, a questão dos resíduos, dos lixos, onde é que eles vão ser despejados? A população está crescendo, ela vai produzir mais lixo, e onde é que isso vai ser descartado, despejado, né? Então aí a gente pode falar também sobre essa contaminação do lençol freático, certo? Então são alguns dos problemas, né? Se a gente for listar aqui os problemas, a gente vai ficar um tempão nessa aula falando sobre isso, né? Sobre os problemas que surgem com esse processo de urbanização, principalmente se não tem um planejamento urbano, certo? Então essa foi a nossa aula e até uma próxima.